Olá, amados irmãos, graça e paz. Hoje, o quadro de experiências cristãs, eu quero compartilhar com vocês aqui uma experiência que eu vivi há muitos anos atrás com um colega, um jovem. Eu não vou citar aqui o nome em respeito aos familiares, mas esse jovem, ele havia iniciado uma caminhada cristã e determinado momento ele se afastou da igreja sem chegar a se batizar, ficou envolvido com as drogas. Mas antes de acontecer esse afastamento, ele viveu uma experiência, ou seja, nós vivemos uma experiência que é importante compartilhar com vocês para que os jovens estejam atentos, não somente os jovens, né, mas todos possam estar atentos às oportunidades que Deus nos concede. Certo dia, esse jovem chegou no meu local de trabalho e me disse que ele havia aberto a Bíblia, pedido ao Senhor que falasse com ele, pegou a Bíblia que a mãe dele tinha na casa dela, né? E então ele pediu uma palavra ao Senhor, abriu a Bíblia e saiu naquela passagem onde Pedro negava o Senhor Jesus. Ele ficou assim um pouco preocupado. Depois passou um tempo, ele pegou a Bíblia dele e pediu para que o Senhor falasse com ele. E segundo ele, tinha caído exatamente o mesmo texto que ele havia aberto na Bíblia da mãe dele. Pedro negou Jesus. Ele me contou isso, eu fiquei um pouco preocupado com a situação. E aí terminou o expediente, eu fui para casa. À noite eu fui orar pelos meus colegas de trabalho, como eu sempre fazia. E preocupado com a situação dele, eu orei ao Senhor por ele, para que Deus pudesse dar uma bênção a ele. E eu pedi ao Senhor que falasse comigo a respeito dessa situação, a respeito da vida dele. E quando eu abri a palavra, meus irmãos, pensem qual texto que saiu. Exatamente o mesmo texto. Pedro negou Jesus. Naquele momento eu fiquei assim muito preocupado, eu orei por ele. Eu cheguei no outro dia, chamei ele para conversar e disse: meu irmão, vigia, olha, toma cuidado para você não se afastar dos caminhos do Senhor, ore ao Senhor, esteja vigilante. Mas passou-se um tempo e ele acabou afastando e se envolveu novamente no mundo das drogas. Depois de ficar um tempo no mundo das drogas, ele tentou voltar para a igreja e eu me lembro que um dia ele chegou aí no culto e a mensagem que eu tinha pregado naquele dia era sobre a ressurreição do jovem da viúva de Naim. E oramos com ele, acreditei que ele fosse realmente se firmar, mas ele acabou saindo um pouco antes, ele chegou a dar o nome para o batismo e acabou desviando, né? E quando ele tentou retornar para a igreja, ele não conseguiu retornar, ele estava viajando de moto e sofreu um acidente. Ele bateu na traseira de um caminhão e veio a falecer. Bom, qual a conclusão, qual a reflexão que nós precisamos tirar de tudo isso aí? Eu não posso fazer um julgamento da vida dele, dizer se ele foi ou não salvo, isso não me compete. Tá? Mas certo é que Deus deu a ele oportunidade, Deus advertiu, Deus deu oportunidade a ele. E ele veio falecer muito jovem, sem se firmar na igreja, sem passar pelo batismo. Agora, volto a dizer que a salvação é algo da economia de Deus, né? O que aconteceu com ele pouco antes do acidente, só ele, né? E Deus sabe. Ele já tinha escutado o evangelho, já tinha tido os primeiros contatos. Então, se antes do acidente o Espírito Santo trabalhou na vida dele para uma reconciliação com Deus, né? Pode ser que realmente ele tenha
alcançado a bênção da salvação em Cristo Jesus. Mas vale a pena a gente tirar isso como lição e valorizar os momentos que nós temos de oportunidades e servir ao Senhor verdadeiramente e não vacilar, porque o inimigo das nossas almas não brinca. Que Deus possa edificar aqueles que estarão acompanhando essas experiências. Se você se sentiu edificado com essa experiência, não esqueça de dar aí de compartilhar, né? E também de fazer seu comentário, dar aí um like. É importante que você faça isso para que o YouTube reconheça a importância, a relevância do conteúdo e outras pessoas possam ser também abençoadas. E no decorrer de tudo isso, o mais importante, né? O nome do Senhor Jesus ser glorificado. Porque o que importa para nós são duas coisas. Primeiro, glorificar o nome do Senhor, né? Segundo, que as pessoas sejam edificadas com as mensagens. Um abraço a todos, que Deus abençoe.